Bom dia a todos. Eu estou aqui num momento em que estou a fazer uma pequena pausa na cidade de Coimbra para gravar umas coisas que têm a ver com assuntos de psicologia que eu acho que vocês vão gostar muito. Em primeiro lugar, temos que falar sobre os tipos de conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento interno e o conhecimento externo. O conhecimento externo é tudo aquilo que nós aprendemos no sistema e com o sistema, que tem o objetivo de nos ensinar algumas coisas, mas de nos condicionar o pensamento dentro de um certo paradigma para que a narrativa oficial não se descontrole. Quando uma pessoa faz um curso superior, ela é ensinada certas coisas, mas sobretudo é ensinada a obedecer a um conhecimento e a um paradigma para que não se torne perigosa para o sistema. No campo da psicologia é exatamente a mesma coisa. Existe uma psicologia externa, existe uma psicologia interna. Todos os psicólogos que foram revolucionários na psicologia, onde é que eles foram buscar o conhecimento? Foram buscar o conhecimento a outros? Sim, talvez, podem-se ter inspirado. Por exemplo, o caso do Carl Gustav Jung inspirou-se no Freud, que foi seu discípulo, mas criou uma psicologia completamente diferente. Ele pegou em alguns conceitos e ampliou-os. E, sobretudo, esses psicólogos foram buscar o conhecimento do sítio onde ele provém, que é dentro de si mesmos. Ora, por muito que um estudante de psicologia possa aprender psicologia hoje em dia, se ele não fizer esse conhecimento seu, se não o levar à prática internamente, essa psicologia não lhe vai servir de nada. Não lhe vai servir de nada na vida dele. Até pode, eventualmente, em certos ramos da psicologia, ajudar algumas pessoas. Mas, para si próprio, dificilmente conseguirá se não levar isso à prática. Dentro dessa prática, há necessidade de nós, muitas vezes, inspirarmos naquilo que existe externamente, torná-lo simples de aprender, simples de compreender e simples de levar à prática. Não quer dizer que os resultados práticos sejam simples, porque para qualquer mudança interna que nós possamos fazer, há sempre muito esforço para pouca mudança. Essa é a regra. As pessoas não mudam a não ser que ponham muito esforço. Ou a vida, a própria vida, vai forçar essas mudanças. Vocês podem se estar a perguntar que autoridade tenho eu de estar a falar destas coisas, se não tirei nenhum curso de psicologia oficial. A psicologia que eu sei é uma psicologia interna. É uma psicologia que resulta da experiência e resulta de levar à prática conhecimentos que eu vivenciei dentro e que vi também fora durante décadas. É uma psicologia que funciona, que eu sei que funciona em mim e via funcionar noutras pessoas. Nomeadamente no assunto que tem a ver com os estados vibratórios da pessoa. Esses estados vibratórios resultam de percepções que resultam das impressões que nós recebemos do mundo exterior e do mundo interior. Esses estados vibratórios das percepções do mundo exterior resultam, por um lado, das experiências vividas que nós recordamos e que condicionam as nossas decisões futuras e os nossos estados, portanto, as nossas impressões, elas começaram como sendo externas, porque nós vivenciamos certas experiências, mas foram acumuladas muitas vezes no subconsciente, porque o nosso consciente é como a RAM de um computador, é muito limitada. E o nosso subconsciente e inconsciente é a parte onde está guardada toda a informação da nossa vida atual, vidas passadas, simultâneas ou futuras, como vocês quiserem ver, e também o registro da memória celular dos nossos ancestrais. Tudo isso podemos colocar no
subconsciente, inconsciente e inconsciente coletivo. Todas essas camadas da psiquis fazem pressão em nós e condicionam as nossas decisões através, essencialmente, daquilo que nós chamamos as emoções. E as emoções são o fator mais importante da decisão das nossas vidas. A maior parte das vezes, nós tomamos as nossas decisões baseados em emoções e não baseados na razão. Essas emoções têm a ver com essas experiências passadas, muitas delas são instintivas, são inerentes a toda a espécie humana, como por exemplo a conservação da espécie, que está relacionada com aquilo que os neurocientistas conhecem como a parte mais instintiva do cérebro, nomeadamente o tronco cerebral, a amígdala, também para o movimento o cerebelo, e o contrário, no outro oposto, está o córtex pré-frontal, que tem a ver com a razão. Só que o problema é que muitas vezes nós racionalmente achamos que temos que nos comportar assim, mas as nossas emoções, os nossos instintos e as nossas emoções derivadas das experiências passadas, da ancestralidade familiar e também de vidas passadas, fazem pressão no sentido contrário e há um conflito. Dentro desse conflito é útil nós percebermos este conceito das impressões com o qual eu lidei durante décadas. O sistema de impressões, elas dividiam-se essencialmente em dois tipos. Há impressões que nós precisamos de transformar, de digerir, e impressões que podem ser assimiladas imediatamente. Dentro das impressões que podem ser assimiladas imediatamente, nós temos tudo aquilo que nos conduz à paz, à tranquilidade e à lucidez. Por exemplo, quando nós estamos na natureza, quando estamos num sítio calmo, quando estamos a ver um audiovisual qualquer relacionado com isso, quando estamos a ver um pôr do sol, quando estamos na praia a apanhar sol, todas essas impressões conduzem a um estado de equilíbrio, porque elas são naturais, não são, digamos que, infectadas pela ação do homem e conduzem a um estado de equilíbrio. Todas as restantes impressões, sejam elas externas ou internas, têm necessidade de ser digeridas, têm necessidade de passar um processo de digestão, de transformação, para poder ser assimilado a parte que nos interessa e descartada a parte que não nos interessa, tal e qual como num processo digestivo biológico. Para percebermos qual é que é o grau de importância disso, o que muitas vezes não damos, vamos aqui considerar a existência de 4 tipos de alimentos. O alimento sólido, o alimento líquido, o alimento gasoso e o alimento vibrante. São 4 tipos distintos com um estado cada vez mais subtil. No alimento sólido, se nós comemos um alimento sólido que está estragado, que está contaminado, nós vamos ficar com sintomas de intoxicação ou sintomas de indigestão, ou seja o que for. Mas esses sintomas vão aparecer umas horas depois. Ou, na pior das hipóteses, uns minutos depois, 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Comemos um pedaço de alimento estragado. Ele demora um certo tempo a digerir até fazer efeito. Se for um alimento líquido, é mais rápido. Ou seja, nós, passados uns minutos, já estamos a sentir os sintomas. Se for um alimento gasoso, é mais rápido ainda. Porque respiramos, por exemplo, um ar poluído, ou um ar que nos faz mal, e automaticamente, passados uns segundos, estamos completamente assoberbados por esse veneno, ou seja, ou por esse tóxico. Mas no caso dos alimentos vibrantes, que nos entram pelos outros sentidos, pelo sentido da visão, pelo sentido da audição, reparem que o primeiro alimento, se ele é sólido, ele está relacionado com o tato, que é o sentido mais básico que existe, mais de proximidade. Ele está próximo, só consegue funcionar por contacto. Se for um alimento líquido, ele já funciona com o sentido do sabor. Portanto, já está no estado líquido. Se for um alimento gasoso, o sentido do olfato.
ok? Mas se for um alimento vibrante, ele entra pelos ouvidos e pelos olhos. Tudo o que vem de fora. E o que vem de dentro, exatamente a mesma coisa. O que vem de dentro, relacionado com as memórias, que nós já falámos, de experiências vividas nesta existência, ou memória celular que nós temos impregnada no nosso ADN, e, portanto, que também faz pressão. Por exemplo, nós temos uma memória celular que, se eu comer durante muito tempo maçãs, eu vou continuar humano. Mas se der essas maçãs a um cavalo, ele vai continuar cavalo, porque tem na memória celular esse gene de continuar a ser cavalo. Também na nossa memória celular existem coisas que têm a ver com as experiências do somatório de todos os nossos ancestrais, de acordo com o grau de longínquidade que eles têm. Por exemplo, temos 50% do pai, 50% também, temos 25% de cada avô, porque temos 4 avós, temos 12,5% dos bisavós e assim sucessivamente. Mas se um desses ancestrais tem uma experiência qualquer que foi traumática e que ficou gravada no seu ADN, e nós temos uma experiência traumática nesta vida com uma frequência parecida a esse ancestral, que podia ser, por exemplo, um trisavô ou uma trisavó, isso significa que nós vamos frequenciar mais essa pequena parte, esses 2,5%, por exemplo, do nosso tetravô, vamos frequenciar com mais facilidade do que se nós não estivermos sintonizados nessa frequência. Ok? Portanto, tudo o que tem a ver com aquilo que nós recebemos do exterior ou que geramos no nosso interior está a condicionar esse frequenciamento com a nossa linha de ancestralidade, que eu a partir de agora chamarei de linha de ancestralidade, e também com a parte espiritual que a alma viveu e com as experiências da vida atual. Para ser mais fácil nós conseguirmos ter um conteúdo mnemónico do que são as impressões, vamos aqui fazer um paralelo com o processo da digestão. Se eu tenho um alimento mais difícil de digerir, eu vou sobrecarregar mais o meu sistema digestivo. Assim acontece no processo de digestão das impressões. Por exemplo, eu tenho uma impressão que hoje me leva a ter um estado de medo que não é racional relativamente a um assunto qualquer, seja ele qual for. E a mente consciente diz assim, mas eu não devo ter este medo por isto, isto, isto e isto. Mas o medo está lá. Está lá no subconsciente e no inconsciente. Porquê? Porque ele pode estar a frequenciar com um ancestral, com uma experiência da vida presente ou com experiências de vidas passadas. E torna-se muito forte. Se eu, em cima disso, tenho, por exemplo, uma incapacidade de me retirar, de fazer pausas na minha atividade, porque trabalho, porque tenho a fazer, sejam eles que tipo for, essas impressões ficam acumuladas. É como se eu tivesse uma paragem digestiva. Não se fez o processo de digestão e eu começo a ficar assoberbado de impressões. Eu começo a entrar numa indigestão psicológica. E essa indigestão psicológica, se contiver outras experiências, outras vivências, por pequenas que sejam, vindas do exterior, que frequenciem com, portanto, com esses estados que estão nas emoções, que estão no subconsciente e no inconsciente e também no inconsciente coletivo, eu posso ficar com esse processo de indigestão e posso ter que parar, posso ter que me retirar, posso ter, como as pessoas dizem normalmente, tempo para processar. Esse processamento não é necessariamente só feito a nível do consciente, a nível do córtex pré-frontal. Esse processamento é feito também nas camadas do sub e do inconsciente que nós não controlamos. E isso tem que ser feito através da intenção
e através da assistência eventual, assistência interna, eventual, nos planos astrais durante o sono. E aí entra a linha médica do plano astral. Mas primeiro tem que ser feito esse trabalho consciente, tem que ser feito um trabalho de compreensão e tem que ser feito um trabalho de pré-transformação de impressões. É quase como uma digestão em dois tempos, quase como uma digestão do ruminante, em que primeiro ele consome o alimento e depois ele regressa para voltar a ser assimilado. Essa segunda parte não é consciente. Essa segunda parte tem que ser feita através de um processo de meditação direcionada especificamente a esse assunto. Existem outras técnicas, mas a meditação é muito útil, sobretudo se a meditação for feita antes de dormir. E depois, durante a noite, o resto do processo faz-se. Portanto, é uma digestão a dois tempos. Se essas impressões não forem digeridas, há uma indigestão, o passo seguinte é a intoxicação. Ou seja, eu estou de tal maneira assoberbado com impressões que já estou intoxicado. Já começo a ter sintomas físicos. Quando, fazendo paralelo com a digestão, ok? Com a digestão no alimento contaminado. Começa a haver sintomas físicos, começa a haver cansaço, começa a haver outros sintomas desse género. Mas se o processo for unicamente de impressões psicológicas, e se for repetido, ou seja, eu tenho que lidar com essas impressões todos os dias, por exemplo, com uma pessoa no trabalho que me incomoda, elas também se podem somatizar a nível físico. E podem aparecer vários sintomas do tipo muscular, do tipo do aparelho digestivo, do tipo cardíaco, seja de várias coisas, muitas coisas. Por exemplo, se forem emoções de tristeza associada, por exemplo, a um processo de separação, sobretudo da mulher em relação ao homem, num processo de divórcio, existem muitas vezes que esse foi o detonante emocional que fez criar um câncer da mama. É evidente que também há predisposições genéticas e predisposições ambientais, mas há detonantes de ordem psicológica e emocional. Aí já estamos a falar de um processo de intoxicação de impressões, de intoxicação de emoções. E, finalmente, o outro estágio é o processo de envenenamento. Quando se trata de envenenamento de emoções, significa que houve uma carga tão grande de impressões por transformar que nós deixamos por fazer, que isso condicionou as decisões do nosso destino. E esse é que é o problema maior. Porque nós tomamos decisões que vão afetar o nosso destino a nível emocional e depois não podemos voltar atrás. Podem ser irreversíveis. Para evitar tudo isso, nós não devemos deixar acumular impressões por transformar. O processo é, em primeiro lugar, da compreensão, e aí atua o córtex pré-frontal, atua a racionalidade, mas não só isso. Tem que haver um complemento, tem que haver uma terapia qualquer que complemente isso no sub e no inconsciente, senão o trabalho não se faz. E essa terapia pode ser, como disse, a meditação, pode ser, sei lá, como recurso a uma tática para não acumular mais impressões, fazer outras coisas, como caminhar, como ir ao ginásio, como fazer tai chi chuan, como fazer yoga, mas isso também não resolve o problema de fundo, porque isso não resolve o problema da compreensão. Isso é uma tática, não é uma estratégia. Para a estratégia, é necessário nós compreendermos, é necessário enfrentarmos as nossas sombras psicológicas, as sombras que falava o Carl Gustav Jung. Nós temos uma parte que vemos e uma parte que não vemos. Essa parte que não vemos é chamada por ele as sombras e que normalmente não queremos ver. Não queremos ver certas coisas dentro. Isso mais tarde podemos falar pessoalmente, cada um de vocês, sobre esta parte, porque a astrologia ajuda muito nesse aspecto.
e aceitar essa parte integral em si mesmo e, eventualmente, optar por ser assim ou por não ser. Escolha, mas uma escolha consciente após nós vermos as nossas sombras. Se esse trabalho não for feito e tiver que ser feito como plano de vida, ele vai surgir no exterior, vão surgir no exterior situações que nos vão obrigar a lidar com isso. E isto é uma certeza absoluta. O Carl Gustav Jung dizia: qualquer coisa do teu subconsciente que se deva tornar consciente e não é, vai aparecer no teu exterior e chamar-lhe-ás destino. Mais ou menos isto. O sentido é este. Não foram estas as palavras exatas, mas o sentido é este. Isso vai acontecer no teu exterior. Vai acontecer uma pessoa qualquer, vai acontecer uma situação qualquer que te vai obrigar a lidar com essa emoção. E isso vai carregar mais o sistema de transformação de impressões, da digestão das impressões. E aí tem que estar a compreensão. Se não há essa compreensão, a situação externa vai se repetir ad eterno até que haja a compreensão, ou até que não haja e a pessoa tenha que cá regressar para continuar o seu trabalho. Mas para além disso, é necessário nós fazermos o tal processo da meditação e muitas vezes também da assistência interna no plano astral quando dormimos. E para fazer essa assistência interna, há necessidade de ou nós próprios temos um ancoramento forte a nível do astral ou recorrer a alguém que nos possa ajudar nesse aspecto. Na parte da análise e da compreensão, a astrologia psicológica ajuda muito e na parte da assistência interna, a rometria ajuda muito.